relativo, né? Mas nesses tempos aqui vai falar um pouco das nossas personalidades, dos nossos conceitos, né? Muitas vezes enraigados dentro de uma perfeição que a gente sabe que é impossível de sermos perfeitos, já que vivemos num sistema que nos dá uma proposta para melhoramentos e muitas vezes nós já achamos que estamos nessa perfeição. Então é o tema. Não existem verdades absolutas neste universo. Se você tratar ou tentar enquadrar suas experiências em categorias absolutas, ficará constantemente deprimido, porque seus ou suas percepções não são ou não vão corresponder à realidade. Vai aborrecer-se por ficar menosprezando a si o tempo todo. Afinal, por mais que você faça, nunca irá corresponder às suas expectativas exageradas. O Dr. David de Bruns. Então, essas expectativas exageradas de perfeccionismo que nós muitas vezes carregamos e que nos judiam, né? Porque nós não temos esta perfeição. Às vezes gostaríamos que as coisas saíssem exatamente da forma que a gente imagina que fosse, né? Mas os agentes, as energias que são colocadas, a forma que nós somos, não correspondem para que haja coisas tão perfectíveis, exatas. Então nós ficamos, como diz ali, nos depreciando, ficamos deprimidos por não poder manter ou fazer aquilo. Isso quer dizer que é o que o tema vai martelar bastante hoje, que somos seres em evolução e que precisamos aproveitar as oportunidades de aprender na simplicidade, fazendo o simples, nos conhecendo, nos trabalhando internamente para que haja melhoramentos a partir do relativo, aquilo que a gente consegue. Então a gente não vai conseguir uma felicidade plena, sem perturbações, tudo perfeitinho, mas nós podemos conseguir uma felicidade possível, aproveitando e sendo-nos agradecidos pelas pequenas coisas, pelas situações que a gente já conseguiu se melhorar. Então dá para a gente aproveitar aquilo que é possível. Ou se eu não tenho aquilo que eu gostaria, é como que das coisas materiais. Se eu não consigo ter aquilo que eu almejo tanto, que talvez seja mais grande que as minhas possibilidades no momento, que eu usufrua daquilo que eu tenho, da melhor forma possível. O perfeccionismo é um dos mais cruéis carrascos da criatura humana. Ele nos leva a ter pensamentos do tipo tudo ou nada, ou você é absolutamente brilhante em tudo que faz, ou você é um fracasso total. Se mostrou alguma imperfeição em seu desempenho, mesmo que ninguém tenha notado o seu erro, é como não existir verdades absolutas, à exceção de Deus. O perfeccionismo jamais atingirá aquele estado absolutamente maravilhoso, frustrando-se a todo tempo, julgando-se incompetente, mesmo que seu desempenho tenha sido
vocês vão se revelar, né, ou se sentem-se assim, é um aprendizado para nós. Quando eu comecei a estudar esse tema ontem de tarde, eu me lembrei assim, porque sempre a gente me veio uma ideia de que quando a gente começou um centro lá em São Borja, isso há uns 12 anos atrás, e aí nós não tínhamos um palestrante, talvez eu tenha falado isso. E aí, cada qual mais inseguro, mesmo tendo conhecimento para expor, para colocar para as pessoas que lá vão em busca de um entendimento. E aí até às vezes, agora dá para brincar, e nós fazíamos em dupla, e era um tormento, aquele que começava, às vezes até ficava melhor, porque ele já saía falando, e o outro ficava tremendo do lado, batendo o pé, de nervoso, até chegar a hora dele falar. O que é isso? Como é que nós íamos sair perfeitamente colocando um material, um estudo, que a gente não vai gaguejar, não vai ficar nervoso, né? E aí a gente sabe o quanto a gente é instigado quando as pessoas ficam te olhando, esperando o que tu vai apresentar, de que forma vai colocar. Mas tudo isso está dentro de nós mesmos. E é o orgulho que fala forte, esse perfeccionismo. Ninguém pode perceber que eu estou nervoso nesse instante, que eu estou expondo, que eu estou colocando, porque senão eu desabo, coisa e tal. Mas nós não somos esse personagem perfeito, temos defeitos, mas que com um trabalho e com uma vontade de se fazer algo, a gente consegue. Nunca é natural. Sempre dá um frio, porque a gente tem uma responsabilidade de passar algo substancial que as pessoas vão receber e vão colocar para suas vidas, e representar uma espiritualidade que quer trazer o bem, e poucos são os canais para que isso ocorra. A nascente desse tipo de pensamento vem de um forte sentimento de orgulho, fruto da vergonha de sermos o que somos, e que desencadeia o medo de não sermos amados pelas nossas imperfeições. Daí vem a ânsia de cada um provar para si e para os outros que é o mais belo e o mais hábil de todos, o melhor de todo mundo e o melhor de todos, o modelo da perfeição. Então imaginem esse personagem vivendo com toda a imperfeição que todos nós sabemos o que tramita dentro das nossas ideias no dia a dia. Nós queremos parecer ser o melhor, o mais bonito. Creio que isso não seja possível, mas o mais bonito de dentro é o sentir, nós estarmos compenetrados daquilo que a gente sabe e faz, ou estuda. Porque assim, até foi tema do nosso estudo de hoje, essa parte. E temos muito ensinamento, muita instrução, e isso em todos que têm e fazem uso da palavra para expor. Tem que se exigir bastante do interno, e de todo aquele que tem o acesso a essa informação precisa se esforçar. O problema é que nós esquecemos de que não somos deuses, que a perfeição absoluta só a Deus pertence, e que, portanto, se quisermos ter um pouco de prazer e satisfação na vida, devemos
perfeição relativa própria dos seres humanos. Essa relativização deve levar em conta os nossos limites, a ignorância para tantas coisas, a inaptidão para muitas tarefas e a experiência em muitos campos da humanidade humana, da atividade humana. Então tudo é relativo. Eu tenho assim como experiência própria, talvez vocês tenham, da gente buscar a satisfação em pequenas coisas. A gratidão foi algo assim que me deu uma perspectiva melhor. Porque quando a gente é grato pelo que a gente tem como opção, até como trabalho, como experiência de vida, como família, então tudo, aquele pequeno e simples, é que muitas vezes fazem a felicidade do nosso dia. Procurem não tanto se desgastar pelo aquele grandioso que não ocorreu, mas pelo simples. Gozar de uma boa saúde no diário, de ter olhos, de força física para buscar os seus intentos, seja o trabalho, seja as tarefas do lar, porque quando falta, o quanto é doloroso. Quem teve que parar um pouco das suas atividades para recuperar a saúde, e ter aqueles momentos agradáveis com os pequenos em casa, seja um neto, seja um filho que vem e te abraça quando chega do trabalho, ver aquelas pequenas coisas que tu planta em casa, uma flor, uma árvore, começa a frutificar, tu vê ali despontando, dando fruto. Parece pequeno, se for analisar, mas são pequenas coisas. Aquelas microflores que são bem pequenas e que só num olhar assim, muito detido para te enxergar, o quanto aquilo, tu vê, a perfeição é tão pequena e tão perfeita. A flor é perfeita. Mas nós vamos ser também. Como falou ali sobre o nosso Criador, a perfeição exata, sem limites, é do Criador. Mas nós somos criaturas de Deus e temos um caminho a ser percorrido para a gente chegar a esse ponto. E a gente chegará. Nós precisamos valorizar e viver bem o que dá para ser hoje, no relativo. Eu não posso ter uma felicidade completa porque eu almejo tantas e tantas coisas. Eu gostaria de estar lá em tal ponto, talvez numa praia lá no Nordeste agora. Alguém pensou isso, daí eu seria feliz? Será que eu seria? Com a minha personalidade, com as minhas preocupações, será que eu seria? A gente sabe que isso não é um local que vai determinar a nossa felicidade. Vai ser como é que eu estou dentro de mim mesmo, ou o que eu proporciono para mim mesmo. Qual é o esforço? O esforço seria hoje assim, ter muita gratidão por estar gozando de saúde, de um trabalho, talvez por conta, ou talvez de uma empresa, ter a família. Logo eu vou chegar em casa e vai estar toda a família lá. E nesse período as famílias estão mais completas, não notaram? E os filhos estão em casa, estão fora. Então, muita coisa boa para se aproveitar, estar junto naquele momento, aquele dia. Ela eu digo porque uma está mais distante já, mas daqui a pouco ela está longe, eu tenho que levar, coisa e tal. Mas o quanto é bom quando estamos todos, e quando está distante, eu sinto da mesma forma. Façam isso, até uma pedida para vocês. Eu abraço, mando uma energia boa, que esteja bem, que seja ótimo o dia. E é assim, quando a gente está no corpo, está com saúde, a gente aproveitar esse momento. Aproveitar no momento, para se dizer,
a medida exata, o que eu posso usufruir hoje, o que eu tenho de melhor, né? Tem amigos, tem a família, tem tantas coisas boas para se usufruir. Longe estou de pregar uma acomodação, diz o autor aqui, com os nossos limites, mas é que sem percebê-los e aceitá-los, dificilmente conseguiremos no primeiro momento viver em paz com nós mesmos e num segundo momento tentar superá-los pacientemente. A aceitação é a primeira porta que se abre ao amor. Se ela estiver fechada, jamais amaremos quem quer que seja, a começar por nós mesmos. Uma pergunta: nos preocupamos de nos amar? Sabe que até tempos a gente, um tempo curto atrás, eu pensava que a gente se preocupa muito. Eu creio que vocês também. Mas chegou um ponto assim que eu pensei que não é um egoísmo, mas eu tenho que pensar em amar esse ser que sou eu mesmo também. Eu preciso me adequar, eu preciso me fazer feliz na medida que der, eu mesmo também. E só assim eu vou poder agregar mais àqueles que estão comigo. Né? Não somente no lar, mas as pessoas. À medida que tu te ama verdadeiramente, tu começa a compreender mais a aspereza que o outro tem porventura, aquele que anda junto. A gente precisa se amar no sentido bom e saber que tu é importante também. Não é somente aquela pessoa, né, que agrega junto como um casal ou como os filhos, porque eu vejo, e vocês devem ver também, pessoas que se anulam em preocupações em relação a filhos, a netos, e têm as suas próprias caminhadas também, que vão ter que experienciar e viver as suas experiências. Então temos que dar uma olhadinha. Estamos nos amando verdadeiramente? Ou vocês não pensaram em se amar? É para se pensar. E às vezes as pessoas se abandonam, se anulam por conta de um amor. Mas que amor é esse? Não é? Só para nós pensar. Não estou em termos de julgamento, mas a gente precisa analisar. Não somos o mais importante, mas quem vai fazer a evolução de nós somos nós mesmos. Vamos ter a ajuda da família, dos benfeitores, de tudo o que nós precisarmos, pessoas amigas, afáveis, e nós também vamos doar a nossa parte. Mas quem vai se decidir por ser e fazer diferente para melhor, somos nós. Mudar aquele conceito antigo. Hoje a gente estudou e falamos sobre isso. Tirar aquelas ideias antigas, né, de bravura, que somos os donos das nossas verdades. Nós precisamos ver se isso está fazendo bem para nós ou está nos prejudicando. Precisamos analisar. Sem autoaceitação, caminharemos facilmente para as ilusões do orgulho. Por essa razão, Alberto Caeiro, o nomezinho também vou falar. Vamos logo para o poema dele, que é mais bonito e que vai nos dar um bom entendimento. Fôssemos nós como deveríamos ser, não haveria
em nós necessidade de ilusão. Basta-nos-ia sentir com clareza a vida, e nem repararmos para que há sentidos, mas graças a Deus que há imperfeições no mundo, porque a imperfeição é uma causa, e haver gente que erra é original, e haver gente doente torna o mundo engraçado. Se não houvesse imperfeição, havia uma causa a menos, e deve haver muita causa para termos muito a ver e ouvir. Bastante profundo. É para nós, assim, ler várias vezes para poder captar a ideia, né? Porque sempre há uma causa. Nós vivemos sempre a causa e o efeito das nossas idealizações, aquilo que a gente construiu no passado e que são os reflexos que a gente traz para esta vida. Então a causa deve ser sempre suavizada, melhorada. Por isso que o Criador nos dá oportunidades de aqui voltar. Então, para que haja menos sofrimentos no futuro e que a gente não crie essas ideias de perfeição que não faz parte da nossa constituição. E com certeza, imaginem, se fôssemos perfeitos o quanto alguns imaginam, a gente com certeza estaria no outro plano mais elevado, né? Construído acima da nossa etapa de evolução. Então, sim, vem seres mais evoluídos para nos alavancar, para nos ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte. Lembro que Jesus falou que os humildes seriam exaltados e que os orgulhosos seriam rebaixados. O humilde é aquele que não deseja aparentar ser mais do que é. É ficar feliz quando consegue mostrar toda a luz que ele tem, sem querer parecer um farol, quando se é apenas um topo de uma vela. Já o orgulhoso exige de si a luz que somente o sol seria capaz de emanar. Se ele não puder ser o sol, a luz da vela, que tanto bem poderia fazer a si mesmo, e as pessoas não servem para nada, e ele então se julga na escuridão, menosprezando-se. Imagine as facetas do nosso orgulho exagerado. Imaginar ser ou querer ser a luz. Claro, todos nós temos uma importância relativa aonde a gente agrega, onde a gente está reunido, seja família, sociedade, mas temos que nos contentar com aquilo que nós conseguimos. Se é uma vela, já clareia. Talvez alguns de vocês viveram nos tempos que tinha luz até, eu me lembro no local que nós morávamos, que tinha luz só até as 9 da noite e apagava tudo. Luz de gerador. E aí acendia-se um lampião, uma vela, e quando você no interior, às vezes fica uma semana sem luz, ligava na vela e já tinha como se enxergar, né? Mas saiu da escuridão. Assim somos nós hoje. Não queiramos ser tudo aquilo de melhor, de bom, assim acima dos limites, mas ser aquilo que somos com simplicidade, ofertando a luz da vela, aquele entendimento que a gente tem, aquele alento que a gente pode levar para as pessoas, que a gente sabe que estão necessitadas, e é só olhar ao redor que a gente vai encontrar o que se fazer. Em todos os sentidos, a gente pode ser essa luz desta vela. Se ela
somos muito importantes onde nós estamos inseridos. Não somos o essencial, que sem nós não aconteceria. Mas enquanto estamos aqui é por uma razão, é por uma causa. Né? Então todos nós temos sim muita energia para ser doada, muita intenção boa. É arregaçar as mangas e fazer aquilo que é necessário. Não ter vergonha de ir ofertar ajuda a quem precisa. A gente percebe quando a pessoa está necessitada. No olhar a gente olha e já vê a necessidade da pessoa. Às vezes a gente só vira o rosto, não vou me envolver porque não está fácil a minha situação, imagina se eu vou. Só que é ali que melhora as coisas. À medida que eu me dou, as coisas acontecem. Tudo fica mais claro, a gente percebe mais. Porque aí a gente está na companhia dos benfeitores. E é isso que eles querem, que a gente se envolva, que a gente ajude. Porque ajudando a gente se ajuda. Agora, se vamos continuar no nosso personalismo, pensando nas nossas dificuldades, elas às vezes se assomam mais. Mas quando a gente está unido, quando a gente tem pessoas ao nosso redor que a gente pode falar, sempre tem uma clareza, tem algo assim que está ali tão evidente, somente nós não vemos. Né? Então vamos nos ajudando e vamos vivendo essa felicidade relativa. Né? Tudo é relativo à nossa vida, à nossa economia, às nossas finanças, a estabilidade na família. Às vezes tem conflito, às vezes está mais ameno. Então tudo é relativo. Vamos aproveitar o que tem de melhor. Vamos agradecer. Não vamos reclamar por aquilo que está faltando, mas agradecer pelo essencial que temos para viver.